TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo assinante, telespectador, estamos iniciando mais um programa pela ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Está comigo hoje novamente, nesses dias vai ser assim, meu companheiro Luiz Cláudio Barbosa, porque nós vamos discutir aqui a prisão já do presidente Lula, que na semana passada a prisão não tinha acontecido ainda. Nós vamos discutir como está funcionando o nosso judiciário e o nosso legislativo, né? E os desdobramentos dessa prisão. O que é que aconteceu depois? Era o que se esperava ou não? Como está se comportando o legislativo, como está se comportando o executivo? Qual é o desdobramento disso nas eleições desse ano de 2018? Já a gente vai discutir tudo isso. Antes eu queria apenas lembrar que hoje o agravamento da crise com a prisão do Lula é maior. Mas existem pessoas que discutem que ele deveria ser solto. O desdobramento de uma soltura do Lula, ninguém sabe, né? Então, essa perspectiva que eu quero iniciar o programa agora, porque para soltar o Lula hoje imediatamente, terão que acabar com a prisão em segunda instância. Fazendo isso, essa discussão terá que ser feita em cima de uma ação dessas genéricas, sem ser específica de uma pessoa, não em cima de um habeas corpus, uma ação que tinha o PEN, que tinha lá uma ação de declaratória de constitucionalidade que foi retirada, justamente porque o PEN enxergou que aquela ação poderia levar à soltura não só do presidente Lula, mas de várias outras pessoas, ou seja, até milhares de pessoas, ou seja, assassinos, latrocidas, traficantes, estão presos devido à segunda instância. Não é isso, meu querido amigo Luiz Cláudio Barbosa? Sem dúvida, eu acho que o primeiro ponto indiscutível aqui foi a rapidez com que o juiz Sérgio Moro, quando recebeu o parecer do TRF4, mandou prender o Lula. Mas Luiz... Não, já tinha sido julgado, já tinha tido trâmite. As pessoas falam nessa velocidade, mas essa velocidade é peculiar do juiz Sérgio Moro, não é do Lula, não. Não, sem dúvida. Agora, no outro lado, você vê alguém que por ele ainda estava lá no sindicato. Eu vou dar um exemplo disso. Aquele Engevix, sabe? Exatamente. A empresa. Não, aquele diretor, o presidente lá, o dono dessa Engevix, logo que os embargos dele foram julgados lá no mesmo tribunal, né, da 4ª região, lá no Rio Grande do Sul, imediatamente o juiz decretou a prisão e ele foi preso no outro dia. Só que foi mais fácil prender o dono da Engevix do que o presidente Lula, né? Montaram toda aquela... Eu acho que a Polícia Federal também errou, né, Luiz? Era para ter prendido logo. A polícia errou. Criou aquela história de se apresentar daqui 5 horas, criou aquela expectativa. O presidente Lula chegou... Criou um circo midiático, né, Carlos Frederico? Criou um circo, e o pior de tudo isso não, foi uma espécie... Desmoralizou já a justiça combalida, né, Luiz? Eu acho. Eu acho que você... Desmoralizou se já você me permitir, uma justiça combalida. Eu acho que... Se você me permitir uma comparação, o mesmo processo que o oficial de justiça chegou por Renan Calheiros e o mesmo não assinou e não aceitou. Eu acho que sendo com a proporção maior. O do Renan ainda tinha uma desculpa, né? Porque o do Renan eram 2 poderes. Conflitos. Né? Era o presidente do Supremo Tribunal Federal, não era o presidente, era um ministro do Supremo Tribunal Federal contra o presidente do Senado. Então... Havia um conflito de interesses. Havia um conflito entre 2 poderes, né? Dentro do nosso Estado Democrático de Direito, que repete aquela composição pensada e idealizada para todos os países democratas, que é Montesquieu. Pensada por Montesquieu, que são os 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo, independentes e harmônicos, só que no Brasil não tem nada de independente, muito menos de harmônicos, né? Hoje, em cima dessa discussão, Luiz, isso é um fato, hoje existe uma coisa muito séria no nosso país. É importante eu te falar isso, viu, Luiz? E você já falou, eu já falei, mas não vamos repetir. O legislativo, hoje,
qualquer querela, qualquer discussão, qualquer projeto que é votado no Legislativo, que uma das partes, a que perdeu, seja a situação, ou a que perder seja a oposição, essa dúvida ela é judicializada. Você tem feito colocações no seu programa, que eu assisto muito, que é A Hora da Verdade, na M Cidade, de 9 às 10 da manhã, que você coloca uma coisa interessante. Temos que despolitizar o judiciário. Você coloca muito Mais ou bem menos isso que eu estou dizendo agora ultimamente, nós temos... Despolitizar. Eu estou dizendo uma coisa meio louca, mas é verdade. Nós temos que judicializar a justiça, para que a justiça seja justa e fique dentro dos parâmetros judiciais dela, e temos que politizar a política. Eu estou falando agora o óbvio, porque o que acontece? A política está judicializada e a justiça está totalmente politizada. E politizada de uma maneira negativa. Telespectador, Luiz, ó, você fala o nome de qualquer... Dos 11. Você, eu, o nosso cinegrafista... O nosso querido Claudinho. O Felipe, que é a nossa equipe que trabalha aqui, o nosso outro Claudinho, que faz aqui a nossa... e monta aqui... Assim como também a equipe aqui na TV Fortaleza, assim como também a equipe da TV Assembleia, que também quando chega lá o material edita bem direitinho. As meninas aqui que trabalham com o Libra. Um Libra. Qualquer um aqui diz a composição do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos 5 eles dizem. Com certeza. Todo mundo sabe quem é Gilmar Mendes, todo mundo sabe quem é Lewandowski, todo mundo sabe quem é Fux, todo mundo sabe quem é essas criaturas tudinho. É mais fácil o meu querido amigo Felipe, que é torcedor do Leão, escalar os 11 do Supremo Tribunal Federal do que ele dizer para mim qual é o time do Fortaleza que vai jogar agora contra o Guarani sábado. Por aí mesmo. Ele não sabe. Interessante Eu tenho certeza que ele não sabe. Mas ele diz a escalação. Você não diz os 11 da seleção brasileira, nós estamos falando de Copa. Mas você sabe que são os 11 do Supremo Tribunal Federal. Mas isso é um lado positivo. Eu acho negativo. Você sabe por quê? É sinal que tudo é lá, Luiz. Tudo está lá. Nós somos 3 poderes. Toda querela, toda discussão nesse país é só o Supremo Tribunal Federal. Mas, Carlos Frederico, nós temos uma presidente que não terminou o mandato. Um presidente que todo dia as pessoas próximas a ele estão respondendo na justiça. Mas tu quer ver um fato pior do que isso? É o placar. Qual foi o placar do Lula? Do habeas corpus do Lula? 6-5. Por que tu tá decorado? Não. Porque qualquer outro placar anterior a esse envolva política, soltura, alguma coisa envolvendo política, é sempre o que, Luiz? 6-5. 6-5. Interessante, vamos explicar aqui ao telespectador. E é correto isso? É não. O correto não era nem a presidente votar. Mas ela vota sempre. Ela vota sempre porque sempre é empate. Tem um empate de 5-5. E a coisa é tão séria, que não precisa mais você analisar o fato juridicamente. Não precisa. Ninguém precisa analisar o fato juridicamente. Tem 5 querendo soltar e 5 querendo manter preso. E 6 querendo manter preso. Se for habeas corpus, é a mesma coisa. Entendeu? Nos últimos horas... Se não for habeas corpus, for qualquer relaxamento de prisão, não for habeas corpus, for qualquer coisa em relação à investigação, que não é nem... vai ser a mesma coisa. 5 irão negar e 6 irão permitir. É triste você constatar isso, mas é aquela frase eu estou para decorar, tanto falar nela, guardei comigo. Aquela frase do ministro Barroso, e está comigo aqui. O pior, e tem gente que quer defender isso. A frase do ministro Barroso, ela é perfeita para definir o que é o Supremo Tribunal Federal. Vou repetir aqui de novo a frase do ministro Barroso. Né? Quem disse não fui eu não, quem disse foi ele. Vamos deixar bem claro. E o que ele falou é muito grave, é tão grave que eu guardei comigo. Guardei aqui no meu celular a frase. E o rosto dele aqui, para mim, quando botar aqui, imediatamente ele aparecer, entendeu? Tá aqui, ó. A frase é dele, ó. E o rosto dele, ó. Viu, Cláudio? E o rosto dele, a frase é dele. Ó. Vossas Excelências, ele falou para o Gilmar Mendes, mas eu faço para todos eles. Vou falar o que ele disse para o Gilmar Mendes. Vossa Excelência nos envergonha. Sozinho consegue desmoralizar o tribunal. Não tem patriotismo. Tem sempre interesse por trás
que não é o da Justiça. É o que eu digo do Supremo Tribunal Federal hoje. Todo julgamento do Supremo Tribunal Federal hoje tem sempre interesse por trás, Luiz, que não é o da Justiça, cara. Vamos só reforçar essa sua tese. Alguns anos atrás, o Partido Ecológico Nacional, que agora mudou para Patriota, deixou Era o PEN, né? deixou que esse assunto sobre segunda instância ficasse aos cuidados de um advogado chamado Cacai. Muito conhecido, sinal. Negativamente na minha avaliação, porque o Cacai representa os interesses de vários políticos que hoje respondem, tanto em Curitiba como em Brasília, o processo do Lava Jato. É aquilo que a gente falou aqui, né, Luiz? Os milhões... Ele deu uma entrevista. Os milhões ele deu de dólares que navegam nesses grandes escritórios da advocacia defendendo pessoas criminosos e roubaram esse país, né? Ele abertamente fala que recebeu 20 milhões no ano passado. Pronto, ele é um desses advogados. Olha, vamos lá. Vamos lá. Quando o presidente do Patriota viu, a pressão em cima dele. Porque a questão da segunda instância virou hoje uma discussão do dia a dia do brasileiro. Forçada, lógico, porque você abre a televisão, essa discussão. Você abre o jornal para ler, o principal assunto é esse. Nos rádios, nem se fala. E teria sido discutido até quarta-feira passada, se não fosse a atitude do presidente do PEN, né? Mas aí que tá. Quando houve a pressão, porque eles querem pegar uma fatia de um eleitor conservador e antilulista. Aí como é que eles iam ficar... Não foi só isso não, né? Não, mas eles trabalham com discurso... Mas não foi só isso não, cara. Lógico. Não, mas estou dizendo para você que internamente os diretórios disseram, rapaz, como é que nós vamos fazer um discurso anti-Lula e anti-PT se a gente vai ajudar a saltar o Lula? Aí foi que ele se assustou e foi poucas horas antes do ministro Marco Aurélio mas o advogado adentrar... vou chamar o nome dele de Caicai. O Cacai, ele já sabia que isso ia acontecer, prevendo essa retirada, porque ele tinha uma procuração do partido, não para isso, né? Mas usou para isso. Ele entrou com outra ação, representando os advogados criminalistas, coisa mais ou menos disso, e também... Uma associação que ele inventou. O Gilmar Mendes negou, né? O Gilmar Mendes não, o Marco Aurélio não negou. Não é que o Marco Aurélio negou. Você tem ali 3 pessoas que estão literalmente interessadas nesse assunto. Marco Aurélio, Celso Mello e... Gilmar Mendes. Não, Lewandowski. Esses 3, principalmente. E o Gilmar também entrou aí. O Gilmar é interessante. E talvez você concorde comigo. O Gilmar... Peraí. 3 aí, eles são da primeira turma. Toffoli, eles são da segunda turma, isso aí. São? Acredito que sim. Mas você pode colocar também o Toffoli. Mas preste atenção. O Gilmar Mendes sentiu a pressão social em cima dele. Ele tem se tornado o rosto mais nefasto. Mas não mudou nada, Luiz. Essa semana ele devolveu o Sérgio Cabral para o Rio de Janeiro. De novo, né? De novo, devolveu o Sérgio Cabral para o seu cineminha, para as coisas Daqui a pouco eles vão tem direito vão estar de novo, ele no churrasco, os baratas e o Sérgio Cabral. Ele devolveu o Sérgio Cabral para lá, discutiu até a questão da prisão, que eu acho até que ele tem razão. Que não tem necessidade de algemar nenhum caras desse aí, nem os caras desse aí vão fugir, vão... Agora, o juiz devia determinar isso na própria prisão, como o juiz Moro fez em relação ao Lula. Olha, não usa algema e tal. Eles deviam fazer a mesma coisa, deviam ter feito a mesma coisa em relação aos outros presos. O problema é que vão criando criaturas especiais, né? Vão criando criaturas especiais. Eles se consideram criaturas especiais. Eles vão criando criaturas especiais. E qual é o mantra hoje das pessoas que defendem que o Lula não deveria estar preso? A discussão aqui, e aí que a gente faz o programa pela ordem aqui, quer fazer o equilíbrio. Eu, Luiz, a gente não discute se o Lula é para estar preso ou solto. A gente está discutindo aqui o fato. Se a justiça brasileira é justa, ela cabe dentro da conta. Ela é isenta, ela é como manda o artigo 5º. Porque no artigo 5º, até peguei aqui, é importante, todo mundo sabe o artigo 5º, ele começa com uma coisa, uma retórica que todo mundo fala, né? E todo cidadão é igual perante a lei, né? O artigo 5º começa com isso. Mas o artigo 5º não é só isso, né? Ele é muito grande.
São vários itens, é enorme o artigo 5º, né? E é uma das cláusulas pétreas da nossa Constituição. Só são 5, o artigo 5º é um deles, né? Ou seja, se aquele ministro do Trabalho do tempo do Collor usou essa expressão, ele inventou essa expressão imexível. São cláusulas que não são submetidas à proposta de emenda condicional. Ele inventou, são imexíveis, né? Mas deixa eu dizer aqui, ó. O artigo 5º diz o seguinte, que ele reproduziu as garantias individuais do ser humano e tal, coisa que tem na Declaração Universal dos Direitos Humanos e tal, na ONU. Então, isso foi reproduzir o artigo 5º. E o artigo 5º diz o seguinte, ó, pra você ter ideia. Só a parte inicial é a mais importante. Todos são iguais perante a lei, sem distinguir de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros, né, no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí segue. Lá no artigo 57º, se não me engano, ninguém será considerado culpado até o transitado de julgado de sentença penal condenatória. É essa frase aqui que ele disse que estão rasgando a Constituição. Na hora que esses juristas aqui, que têm notável saber jurídico, que andam pelas televisões, que andam nos rádios, e fazem palestra nos auditórios entapetados, um ar-condicionado no 16, no Brasil todo, essas criaturas importantes, arrogantes, boçais mesmo, porque tem algum conhecimentozinho, esquecem que a parte principal do artigo 5º, ela fala em igualdade. Ela fala em quê, Luiz? E todos são iguais perante a lei. Na hora que eles arrogam a história de o cara não pode ser preso, eles atestam que isso vem acontecendo há 30, 40 anos. Você que é vereador, que está dizendo que essa legislação que estão fazendo, estão rasgando a Constituição, você era para ter dito isso há 20 anos atrás. Tem mais de 20 anos, Luiz, que prendem pessoas no nosso país e mantêm preso 2, 3 anos, 5, 6 anos sem nenhum julgamento? Muitos. Hã? Tem um agora que... Tem vários ali na primeira instância lá de Curitiba que passam por esse processo. Se fosse verdade que no Brasil tivesse 700 mil presos, e não é verdade, é mentira, tem vários aí com aquela tornozeleira de mentira. Se fosse verdade que o Brasil tem 700 mil presos, que é mentira, mas se fosse verdade, e tem muita gente querendo soltar todo mundo, se fosse verdade, o Brasil tira sabe o quê? Tira 400 mil presos ilegais. É muita gente, né, Carlinhos? Pra você ter ideia. E agora que essas criaturas descobriram que não se pode prender depois do transitado e julgado. E eu estou falando de presos, eles falam e rasgaram a Constituição. Para trás, porque era preto pobre, não rasgaram nada. A Constituição está em plena vigência. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Isso pessoas que se dizem ligadas à população mais pobre do país. Então, agora, que foi uma pessoa importante, o ex-presidente, rasgaram a Constituição. E esses 30 anos, vamos estar 30 anos mesmo. A Constituição de 88 para cá, ela está fazendo o quê? Está fazendo 30 anos, de 88 para cá. Nesses 29 anos, ex-governadores, governadores, senadores, deputados, vereadores, não sabiam disso não, vocês? Vocês não sabiam que tem milhares de brasileiros presos, sem o transitado e julgado? Ou melhor, sem ser julgado nenhuma vez? Ou melhor, sem nunca ter visto um juiz? Aí não dá, cara. Argumento falho. Os defensores públicos argumento falho, argumento triste, né? E agora vai encostando atrás dele palhaçadas. Eu já falo quais são as palhaçadas, eu vou para um rápido intervalo e volto já já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas,
e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem. Luiz, meu caro amigo Luiz Cláudio Lula Barbosa, é isso? O filho dele, nome é Luiz Cláudio. Não, por isso que eu estou dizendo, eu posso lhe chamar Luiz Cláudio Lula Barbosa, posso? Rapaz, é o seguinte... Nós estamos mudando de nome agora. Eu sei, mas como eu não serei candidato, eu não gosto queria muito isso, não. Eu gosto muito do meu presidente aqui, Salmito, eu posso botar meu nome Cássio Frederico Salmito Filho, né? Ou Salmito Filho não, Salmito Gomes, né? Gente boa. Ou então lá na Assembleia você mudar o seu nome para Carlos Frederico Zezinho Albuquerque. O Carlos Frederico Albuquerque, né? São meus dois patrões, Assembleia e TV Fortaleza. Eu estou sempre que eu estou brincando, não estou brincando não. É a pobreza da política, né? Olha, o nosso país, ele vive... Dilemas. Ele vive o pior momento, Luiz, da história dele. Eu não sei, porque a semana passada a gente achava que nós estávamos no pior momento. Cada vez pior mais, Semana retrasada, nós achamos que já estávamos no pior momento, quer dizer... É porque é o mesmo momento que só piora, né? Só piora. Pra você ter uma ideia, a nossa narração, ultimamente, a gente tem conversado mais questões jurídicas, questões penais e discussões de ética, no sentido de mostrar que a nossa classe política não tem nenhuma. Pobre de um país e o que pior, precisa... Luiz, o pior é que a gente tem que ter cuidado, sabe por quê? Porque no meio desse processo tem uma destruição da classe política que pode levar a uma situação pior. Aí a gente tem que mostrar os erros, enaltecer quem é correto, né? E ficar triste com pessoas que você achava que era correto e embarcam em coisas erradas. E diga de passagem... Porque existe uma desconstrução da grande mídia, principalmente da Globo, dos políticos. Presta atenção, irmão, você é uma pessoa inteligente. Ouça os jornais e veja, você vai ver isso com clareza. É notório. Olha, há 4 meses atrás, eu fiz o Luiz acompanhou, até discuti com ele aqui. Eu fiz uma avaliação sobre esse projeto da Globo, do país que você quer. Que a Globo está pegando opiniões no Brasil todo, em 5 mil municípios do país que você quer. Ela está pautando, né? Não, ela tá, Luiz, sabe o que ela está fazendo? Ela tá virando detentora da vontade popular. Que é acompanhado pelos outros grandes 5 canais de televisões, né? Você tem Rede Globo, tem a Rede TV, tem a Record, tem a Bandeirantes e o SBT. Se você analisar, pode botar a Gazeta também, entre outras, se você analisar, a programação delas na área jornalística é quase idêntica. Mas deixa eu colocar que a Globo ela é mais ambiciosa, né? E aí eu preciso de você para a gente voltar na história. Eu preciso de você para voltar na história. Processo de redemocratização do Brasil inicia em 86, não é isso? Não, na realidade, a passagem... Não, vamos colocar o processo de redemocratização, Luiz, real. Com a anistia e com a volta. Não, vamos botar... A volta de Miguel Arraes, a volta de Brizola. Eu entendi o que você quer dizer. Você quer dizer. Na minha avaliação, concordo com você. Em 86, nós tivemos as eleições para os nossos constituintes, deputados federais e senadores. Pronto. Eu acho que ali foi o início da democratização. Um pouco antes disso foi a abertura política. A abertura política permitiu a volta do Brizola, do Miguel Arraes, enfim, de homens liderança. Quando o Brizola volta, a Globo inicia uma campanha para a destruição do nome Brizola. Depois que ele vence aquela eleição, na qual o PROCON praticamente tentou tomar a eleição dele no Rio de Janeiro. Pronto. E aí a Globo tem seu primeiro inimigo declarado, naquela época era o Brizola. Logo depois disso também, Luiz, o Brasil foi vendido uma imagem para o Brasil, que o Brasil era um país de privilégios, vendida pela Globo. Essa imagem de país de privilégio. E depois que essa imagem de país de privilégio foi vendida, a Globo inventou um cara que ia combater os privilégios. Marajá. Ia resolver a igualdade. Era um homem espetacular, era um homem de bem, um porte atlético, fazia suas caminhadas, era o caçador de Marajá, Fernando Collor de Mello. Deixa eu só fazer um entre aspas aqui, por favor. Pois não. Em 86, em função do Plano Cruzado, só teve um governador de Sergipe, que era do PFL
que não era do PMDB. Os outros estados, todos eles elegeram governadores do PMDB. Fernando Collor de Mello foi nessa lavra. Aproveitou o plano cruzado, ele era do PMDB de Sarney e foi eleito. É um dado que pouca gente Pronto, discute. e aí Fernando Collor de Mello Se tornou o caçador de Marajás. Caçador de Marajás. E ele era um cara da onde? Qual era o partido dele? Não, ele foi para um partido pequeno. E como é que a Globo escolheu? Ele era o dono da empresa de comunicação que retransmitia a Globo lá em Alagoas. A família, né? A família. Né? E a Globo escolheu o Caçador de Marajá. E elegeu o presidente seu. Mas como ela conseguiu isso? Ela fomentou na população que o Brasil era um país de privilégios. E aquele cara ia resolver todos os privilégios. Um filho de uma liderança aristocrática, chamado coronel de interior. Pronto. Um perfil parecido com o Roberto Marinho, né? Dono de empresa de comunicação, só que em vez de ser a nível de país, era a nível de estado lá em Alagoas. Perfeito. Elegeu o senhor Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello não cumpriu as promessas que ele fez à direção da Globo. O que aconteceu com ele? Literalmente começou um processo de impeachment e o retiraram do poder. Hoje, o que acontece no Brasil? Além de tudo isso que a gente está discutindo, além do tribunal, e que tem a ver também a Globo com isso, totalmente com isso, a Globo passou a destruir todos que se contrapõem a esse projeto. Né? E passou a desconstruir a classe política. Você vê que todos os dias é mostrado políticos corruptos, políticos presos, políticos processados, políticos que são condenados e políticos que são investigados. E não importa se ele foi condenado, se ele foi investigado, se ele está sendo processado, todos eles são colocados como marginais em pé de igualdade. Isso é um desserviço à nação, porque você não deixa esperança à população. E diga de passagem que é um espetáculo midiático total, né? E isso é feito quando, Luiz? Principalmente no ano eleitoral. que antecede uma eleição e no ano eleitoral que nós estamos. Não, eu vou dar um exemplo aqui, pode parecer uma brincadeira. Você se senta para assistir o Bom Dia Brasil, praticamente, não todos os dias, mas praticamente todos os dias, tem uma operação da Polícia Federal. E quem é o primeiro órgão de imprensa que chega lá? A Globo. Qual é a primeira pessoa que o Ministério Público avisa? Rede Globo. Vou dar o exemplo do Collor. A Globo tem um problema com o Collor hoje. E quem viu os carros da Globo chegar, quem filmou os carros do Collor, naquele dia daquela apreensão na casa do Collor, as Ferrari, aquelas coisas, chegou lá, foi a Globo. Primeiro que chegou foi a Globo. Agora já ele como senador. Isso. Pois é, aonde é que eu estou querendo chegar? Aí você vai entender a nossa preocupação aqui, minha e do Luiz. Nós temos um legislativo desgastado, e não tem mais um Ulisses Guimarães, e não tem mais o Antônio Vilela, e não tem mais um Tancredo Neves. Nós não temos uma figura Nós hoje de porte. ainda que possa, vamos parar, vamos sentar aqui, vamos se preocupar com o nosso país, nós temos 14 milhões de desempregados, as pessoas, pois é, não tem. Pronto. Aí o legislativo acabado, liquidado, que desmoraliza ele mesmo, judicializando os erros e as querelas lá do legislativo, ele bota para o judiciário mandar nele. Né? Então, totalmente desmoralizado. Nós temos um executivo que tem que mudar a maneira de fazer as calçadas, porque o Ministério Público é que diz a altura da calçada. Executivos não executam mais nada. Executivo frouxo, todos eles com medo do Ministério Público, do juiz. Por quê? Porque a maioria deles são pessoas desonestas. Né? Aí, para completar, nós temos um judiciário totalmente politizado, Luiz. Temos. Dono do poder. Totalmente politizado. Depois de eu colocar tudo isso, você sabe o que é que acontece? Nós temos uma grande empresa de televisão que já fez um presidente e que detém quase por unanimidade o pensamento nacional e manobra ele, porque é uma televisão que tem tanto poder que ela destrói e constrói reputações. Destrói reputações de homens sérios e constrói reputações de vagabundos. Ela tem essa capacidade. É verdade. Então, a democracia brasileira está ameaçada, porque as instituições são fracas. Agora, Carlos, aproveitando... Eu estou aqui cortando na carne, né, Luiz? Nós estamos aqui cortando na carne. Deixa eu aproveitar... Essa é a minha profissão. E eu estou dizendo o que eu tenho medo que eu vivencio no meu país. E é importante discutir isso aqui. Eu não tinha discutido isso aqui com o Luiz, mas é importante discutir porque eu ouço coisas... Eu fui um dia desse comprar um frango para me almoçar, né?
E eu parei na casa do Franco, ali na Bola de Estudos, e eu estava passando. Um vereador nosso aqui da capital apareceu. Eu não vi o vereador. Eu só vi ele entrar no carro. O que é que aconteceu? O rapaz que viu o vereador disse assim, olha ali o vereador tal. Você sabe que foi? Ele disse, o flanelinha, esses que costumam chutar carro, esses que a maioria das vezes, infelizmente, estão drogados. Não era esse gente boa, não. É aqueles mesmo que você vê que o cara tá fora de Cavernoso. si. Tá fora de si. Que é um drogado. Você foi o que ele falou? Como? Você vai falar num ladrão hora dessa? Quer dizer, ele chamou um vereador do município, da capital de Fortaleza de ladrão, sem nem saber quem é. Pelo simples fato de ser vereador. Uma pessoa totalmente desqualificada. Uma pessoa que... E muitas vezes... Moralmente não tem moral de apontar. Muitas vezes ela comete delito da hora que acorda, a hora que vai dormir. No entanto... Aí eu saio de lá pensando, rapaz, a desconstrução que fizeram do político brasileiro... É muito profundo. É muito grave, Luiz. Deixa eu só pegar aqui uma carona, dar um parênteses. O que você falou. Essa semana, nós tivemos, no domingo, o quê? A prisão de Lula. Literalmente, desmontaram a maior liderança do Partido dos Trabalhadores. Está preso. Só recebe visita de advogados, familiares, e de passagem. Recebeu Primeira agora, vez, né? agora quinta-feira, da semana que está se passando, e algumas lideranças políticas. Do outro lado, você tem o presidente nacional do PSDB, ex-governador de São Paulo, por vários mandatos, que mal deixou o governo, já começa a aparecer o escândalo da Odebrecht, entre outras mais, e já começa a haver um movimento de questionamento. Se ele deveria ou não já estar respondendo os processos dele, tanto pelo Ministério Público de São Paulo como de Curitiba. Perdeu o fórum privilegiado. Aí o que acontece? Você vai para o outro lado, você nota a classe política ou os futuros presidenciais batendo cabeça, Carlos Frederico. Não sabe como se comunicar com a população. E uma coisa que está mais me chamando a atenção é que um dos presidenciáveis, que é aqui da nossa terra, que já foi governador, prefeito de Fortaleza, Carlos, a campanha contra esse moço nas redes sociais e nas TVs privadas, os grandes grupos de comunicações, aí você também pode colocar jornais e rádio. Tá falando do Ciro? É algo assombroso. É algo assombroso, me chamou muita atenção. Porque o Ciro hoje tem chances reais de chegar ao Palácio do Planalto, porque com a prisão do Lula, a esquerda ficou sem referência. Não, mas o que me chamou a atenção foi criar uma onda massificada tentando... O que o Luiz está colocando é para fechar o caldo de incerteza do nosso país. É para fechar, é para mostrar que a nossa situação é muito grave. Existe hoje, nas redes sociais, as pessoas falavam antigamente da política falsa, mentirosa, era do tempo dos coronéis, que era feita no Nordeste, né? Feito com cabos eleitorais e com currais eleitorais, e que o voto não tinha dignidade e nada. Nós estamos igual ou pior. Hoje, a coisa mais difícil é você conseguir identificar uma notícia política honesta, correta, nas redes sociais, né? Não, mas o que me chamou mais atenção... É o fake... News. Não, é o fake do fake. É o falso do falso. Vamos para aquela história do Ciro Gomes. Se ele deu ou não um tapa na nuca daquele Arthur. Tudo bem. Do mamãe o quê? Mamãe falei. Mas deixa eu só... Ou seja, eu estou querendo dizer, quem é esse cara? Esse cara, só que o Luiz está falando, esse cara, ele faz parte de uma turma de pessoas, eles chamam de youtuber, né, que estão nas redes sociais para provocar, mentir, destilar o ódio, destilar denúncia de falsas, verdadeiras, mentirosas, aumentadas, defesas. Isso que o Luiz falou. Que você abre a rede social,
você vê que é um massacre midiático de uma pessoa. Deixa eu só lhe Né? interromper, Carlos Frederico, Pois por não, favor. pode interromper. Você pega o Ciro nas últimas 2 semanas. Poxa, viajou à Europa, viajou por várias universidades nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tenta abrir um diálogo com o mercado financeiro, dizendo que com ele haverá uma travessia tranquila dessa crise econômica. No entanto, qual é a ênfase que a imprensa nacional dá? A história dele do blogueiro. Quer Porque dizer, erro também da assessoria, né? E todo mundo sabe quem é. Aquela figura, ele é uma figura... ele tem um pensamento xenófobo, ou seja, ele discrimina os nordestinos, claramente. Eu vi ele fazendo uma reportagem sobre uma greve de professores, e ele dizia para os professores, criticando os professores usarem crianças nessa greve. Porque ele é da direita extremista, né? Ele é contra qualquer coisa da esquerda. mas a argumentação central dele... Aí qual a era? argumentação central dele era que vocês, para combater e ter um salário melhor, vocês têm que combater o Pacto Federativo. Porque o Pacto Federativo pega dinheiro da gente aqui de São Paulo para pagar professor lá, pobre, lá do Nordeste, que eles não eram para ganhar 6 mil reais lá não, os professores não. Quem era para ganhar era vocês aqui, que o dinheiro estão pagando os nordestinos é nosso aqui de São Paulo. Para você ter ideia quem é esta figura que o presidente Ciro Gomes, o pré-candidato à presidência Ciro Gomes, foi atender. Agora, a assessoria é fraquíssima, né? Dele, que não identifica suas pessoas e é para atender, quem não é. Não identifica que o cara, ele passa... Olha, o cara vai provocar uma professora, cara, que está lutando por um salário maior. Imagina o Ciro Gomes, que todo mundo sabe e comenta que é estourado, que não tem, não é de nada disso, né? Tá entendendo? Então, a assessoria é fraquíssima do pré-candidato a presidente e permitiu que isso acontecesse. E deu o quê? Deu notoriedade. O cara, eu estou falando aqui, se você abrir a televisão, tem outros falando acolá. Se você pegar a Jovem Pan e outras seu emissoras, smartphone, está todo mundo falando. Se você ligar o rádio, está todo mundo falando. Quer dizer, ele só deu motivo para que as pessoas... Carlos, reproduza... Mas eu só falei nesse assunto, não por conta dele não, que eu acho esses caras são a palavra, eu tenho asco, eu tenho nojo desse tipo de gente, tenho nojo. Porque eles não levam a nossa vida, a sua vida, a seriedade. É igual como eu vou voltar com o segundo bloco aqui. E foi o que aconteceu depois, vamos discutir o que aconteceu depois da prisão do Lula. Mas só para encerrar esse segundo bloco, fale aí no seu programa de rádio quando você abre os microfones para os ouvintes via telefone. O cara literalmente queria que você também confirmasse que o Ciro deu uma mãozada no... Não, ele disse o seguinte, não é que eu abro, eu não boto ouvinte para falar no rádio não, mas tudo que eles falam, a secretária lá de estúdio, ela bota um papelzinho e passa para mim. E ele simplesmente quer dizer que o que aconteceu com o Ciro, se fosse com o Bolsonaro, estava discutindo o Bolsonaro. E não é isso. Não é porque ser Ciro ou Bolsonaro. É porque o Brasil está doente. O Brasil está doente, em ódio. As pessoas não conseguem identificar, são dois lados, e eu estou fora disso. Deixa eu só colocar de outra maneira. A gente está fora. Primeiro que a gente aqui não pensa em partido, a gente só pensa no cidadão. E segundo, nós temos problema demais para discutir na nossa cidadania, para estar falando, entrando nesse besterol aí que não leva a lugar nenhum. Mas não leva a lugar nenhum. No final desse segundo bloco, Eu tenho que encerrar. Eu fiquei impressionado com um setor da nossa imprensa marrom, abastecida pela imprensa do Sul, não nota que uma candidatura presidencial, mais que não seja simpática para os mesmos, beneficiaria o Estado do Ceará e muito. Não, com chance reais de... Aí é outra história. Aí o cidadão cearense tem que avaliar o seguinte, quem que vai fazer alguma coisa pelo Ceará? Serão os paulistas? Eu vou pensar no meu estado, eu gosto do Ciro não vou votar nele não. Mas quem quer fazer alguma coisa por esse estado? Serão os paulistas? Fica a pergunta. Aí você avalia o que é importante para o seu estado ou não, tá certo? Estou colocando aqui, logicamente, do cidadão cearense. Porque como ele discutiu o Pacto Federativo para dizer que o dinheiro de São Paulo está vindo para o Ceará, isso é o pensamento do paulista, cara. A gente só consegue alguma coisa que existe o Senado. O Senado é que faz o equilíbrio das forças, porque o Senado é que faz com que esse país seja uma federação.
E se fosse depender da Câmara, que lá eles têm quase 70 deputados, nós só temos aqui 22, né? Lá a gente estava lascado. O cenário é que dá um equilíbrio lá. Se a gente não tivesse senador e lute pela gente, aí o equilíbrio Ia por água abaixo. iria por água abaixo, a gente estaria já destruído, porque o nordestino é discriminado em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Mas eu vou para um rápido intervalo e volto já falando do que aconteceu depois da prisão do Lula. Não sai daí não, a gente volta já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos. Combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco, né, Luiz? Do programa Hora da Verdade. Estava passando rápido, está começando aqui. Mas eu deixei num bloco anterior, né? Você assiste esse programa, só lembrando, pela sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3, também 31.1. Se você quiser, você pode assistir. Se tem a Multiplay? Tem. Você assiste pela Multiplay, canal 6 da Multiplay, é isso? Ou errei? É, canal 6 da Multiplay, é isso mesmo. O Claudinho está dizendo que é, né? É, Claudinho, é. Pronto, deixa eu só dizer aqui. Mudou alguma coisa depois que o Lula foi preso? Porque tem que dizer que o Brasil parava, o Brasil se acabava. Eu, pelo menos, lamento profundamente que tem gente que fique feliz com a prisão de alguém. É falta de respeito ao ser humano, e falta só que não mudou nada, o Lula foi preso. Por que é que não mudou? Porque o cidadão brasileiro, geralmente, a grande população brasileira, saiu agora na pesquisa, foi Luiz, sobre a desigualdade no Brasil. Ela só aumenta, né? Só aumenta. Só aumentou a desigualdade. Grande parte da população mesmo da população, ele sai de casa de madrugada. Por que ele sai de madrugada? Porque ele não sai mais tarde. Porque ele leva 2 horas para chegar no trabalho dele. Ou no mínimo 1 hora. A média entre 1 e 2 horas o trabalhador das grandes cidades leva para chegar no trabalho. Aí ele trabalha 8 horas. Quando ele sai do trabalho, ele leva mais 2 horas para voltar para casa. Quando ele chega em casa, ele tem algumas notícias ruins. Ou ele não tem dinheiro para comprar o pão, ou não tem a mistura do jantar, ou alguém foi lá tentar cortar a luz, ou cortar a água, ou o filho está doente e não tem dinheiro para comprar remédio. Essa é a vida do cidadão brasileiro. Isso quando ele não enfrenta... Esse cidadão de bem. Isso quando ele não Isso enfrenta a violência da rua. Caminho, né? Muitas vezes, o dinheiro que ele tem para trabalhar no outro dia é roubado do caminho. E ele vive com medo. Ou não encontra uma troca de tiros, O né? celular virou... O brasileiro diz que ele tem que andar com um celularzinho barato para não apanhar, cara. Então há essas criaturas que pensam que o brasileiro está preocupado com isso, com políticos brasileiros do PT, do PSDB, do PRB, do PCdoB, do PT, dos 40 partidos que tem nesse país. O brasileiro está preocupado com isso. Vocês ainda não tiveram choque da realidade. Vocês vão ter choque da realidade brasileira agora, nessa eleição, né, Luiz? Eu concordo com você, Carlos Frederico. Porque essa eleição vai mostrar que vocês estão perdidos no processo. Vocês estão perdidos no processo. Porque o cidadão deputado federal desse país,
que tenha coragem de fazer um papel, preencher o papel, de bater o papel, entregar lá para a mesa da Câmara, deputado federal, para pedir para mudar o nome dele, para incluir o nome do Lula, depois de o Lula ser julgado e condenado. Quantos juízes participaram da história dessa condenação do Lula? Ao todo, primeiro a equipe do Sérgio Moro, com o próprio Sérgio Moro, o juiz, Ah, foi para os 3 desembarcadores Quatro. do TRF-4. São 4 membros do Judiciário. Aí você tem os 5 do STJ. 5 do STJ. Aí, depois, quem negou Nove. o 9... 6. Dá Dá 15. 15 juízes. Depois de 15 juízes. E no mantra que não foi feito nada. Eu nem estou discutindo se foi feito. Eu estou falando de igualdade de tratamento. Aí você faz uma petição, entrega um papel mudando o seu nome. Muitos desses deputados federais não têm uma coisa, uma lei que beneficie um cidadão cearense. Ou não tem uma atitude de prestígio pessoal que tenha levado qualquer benefício a qualquer cidadão pobre que está preso aí, muitas vezes injustamente. Por que é que eu estou cobrando? Não estou cobrando só que vocês tenham juízo, cara. Você mudar o nome, juiz, botar o nome do Lula no meio... Vamos tentar aqui esclarecer aqui uma parte dos telespectadores. Quando você entra no plenário da Assembleia, da Câmara Municipal ou da Câmara Federal do Senado, tem um painel com o nome dos políticos. Partidos, no caso do Senado, muitas vezes é mais o Estado, da qual ele pertence. O que é que acontece? Você pode chegar à mesa e dizer, eu quero que mude meu nome. Eu não quero mais que meu nome seja Carlos Frederico. Não, eu quero que seja Carlos, bota o nome no meio e deixa o Frederico. Por exemplo, o Luiz, ele Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. é deputado federal, ele quer chamar atenção, quer enfrentar esse problema do Lula, ele chega lá, meu nome é Luiz Cláudio Barbosa, deputado federal Luiz Cláudio Barbosa, deputado Luiz Cláudio Lula Barbosa. Aí fica lá no painel, com tudo que nós estamos vivendo, com todo o sofrimento do povo brasileiro, com todo o desencanto da população, com todo o extermínio em presídios e ruas lá no Paraná, está se discutindo isso. Com todo esse caos que eu passei para você, das instituições, da imprensa marrom, trabalhando, dessas redes sociais, nesse ódio, com tudo isso, parece que esses caras não têm sensibilidade de nada. O que é que eu esperava como cidadão? Eu acho que você também. E o Luiz, como sociólogo, sabe mais disso que eu. Eu esperava que alguém acendesse o lanterna e dizer, pessoal, vamos procurar um caminho para a gente sair disso, não, Luiz? Você não está esperando? Sem dúvida, mas uma luz no fim do túnel, um caminho a ser seguido? Não, eu acho que aí você, no primeiro bloco, você foi muito cirúrgico. Você disse, olha, nós não temos mais lideranças que chamariam a crise para eles e tentariam resolver. Mesmo que fosse um pacto de bastidores, mas tentariam resolver. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Se a gente voltar um pouquinho no tempo... Ulisses Guimarães, Tancredo Neves... todas as crises foram... O próprio Tancredo Neves, naquela época, criou aquele falso parlamentarismo para que não houvesse um golpe no país. Em 61. Então, mas nós não temos mais esses homens. E os homens que a gente tem com mandato lá, eles estão preocupados em fazer essa baboseira. Aí sabe o que aconteceu? As outras criaturas que são da extrema-direita, outros loucos aí da extrema-direita, o Brasil está assim, está aí de extremos, né? Esses loucos da extrema-direita, sabe o que eles estão fazendo? Eles vão botar o nome do... Se o Rodrigo Maia aceitar que o nome da Luziane Lins vai ser Luziane Lula Lins, eles vão aceitar que o cara do nome lá da extrema-direita bote Lava Jato. Dizem aí uma figura da extrema-direita aí. Não, tem várias. Um deputado aqui, deputado da extrema-direita aí, ele quer botar o nome Lava Jato, ou então botar o nome do Bolsonaro. Em vez de ter um Bolsonaro lá, vão ter vários Bolsonaros. Aqui nós temos pelo menos um ou dois da base dos 22 que vão botar o Bolsonaro ou o Lava Jato. Pronto, aqui dois não, pronto. Dois nomes aqui não é da extrema-direita não, mas é mais ou menos ligada à bancada mais ligada ao Bolsonaro, que é o Vitor Valim. Pronto. Você vai ter Luziane, Lula Lins e vai ter Victor Bolsonaro Valim. Ou Lava Jato. Ou Lava Jato. Cabo Sabino, agora esse aí eu acho que vai botar mesmo. Cabo Sabino, vai botar Bolsonaro. Cabo Sabino Bolsonaro. Aí é de lascar, meu irmão. Você não pode, eu não estou dizendo que eles vão fazer isso não.
Nem o Vitor Valim, nem o Cabo Sabino. Eu não sei se eles vão fazer. A Luziane, eu sei que ela pediu, já foi, o requerimento já foi para lá. Só não vai, o nome da Luziane só não vai ficar Luziane Lula Lins se o presidente da Câmara dos Deputados não aceitar. Ele disse, parece que não ia aceitar não, né, Luiz? Não, ele tem deixado bem claro que acredita que não tem lógica. E ele tem razão. A opinião pública hoje... Eu fico perguntando, Luiz, o que é que tem na cabeça desses caras? Aonde eles querem levar esse país? Eles já levaram. Aonde eles querem chegar com esse país? Eles já levaram, né? É. Não, mas isso pode piorar, Luiz. Está piorando. Você viu a declaração do general Vilas Boas, cara? Às vésperas de um julgamento. Nós estamos praticamente... Coisa errada. O exército brasileiro, ele não pode estar dando opinião sobre o que vai acontecer. Não poder. É isso, essa é a discussão. Mas daqui a 7 meses e 15 dias, o atual presidente... Minto. Tá certo. 7 meses e 15 dias, o atual presidente, chefe do executivo do governo federal, vai entregar o poder e quase todo o círculo íntimo dele vai estar preso ou respondendo processo. O mesmo já responde processo. Não, e agora pedir a prisão dos 3 maiores amigos dele, novamente, né? Prender e pedir a prisão novamente dos 3 maiores amigos dele, do presidente da República. Essa é uma crise... Sem fim. Sem fim. E o pior é que as pessoas devem ter mandatos, muitos que não estão na Lava Jato, deveriam estar nesse momento, pessoas do PT, pessoas do PSB, pessoas do PSDB, deveriam estar nesse momento conversando, cara. Em respeito à vida do cidadão brasileiro, a sua vida. Em respeito à sua cidadania, em respeito se você tem emprego, se você não tem emprego, em respeito que você é um homem acuado hoje pela bandidagem, que você não pode comprar um pão, o seu filho não pode voltar da aula, a escola não presta, você antigamente a saúde não existe. E esses caras só fazem política, meu irmão. Não é que nós estamos numa eleição, não, Luiz. Isso é política esse país, cara. Um exemplo tão simples, a gente ganhava uma bicicleta, a gente corria para a rua, uma bicicleta, uma bola, para mostrar aos amigos. Hoje, quando você ganha um presente, é para dentro de casa. Não, cara, a coisa é tão séria no Brasil em relação à violência que os shopping centers estão aceitando os cachorros. Porque as pessoas não podem mais passear com o cachorro na rua. As pessoas levam os cachorros para passear no shopping. Olha que ponto nós estamos chegando nesse país. E nossos representantes, eles estão preocupados em botar o nome do Lula no nome deles. Né? Eles estão preocupados, eles acham que a figura de uma pessoa... por exemplo, eu fiquei preocupado com o PT, porque o PT não é um partido, não. Eu não sei. Por que eu estou dizendo isso? Porque transferiram a sede do PT para Curitiba. A sede de um partido está transferida porque um membro desse partido está preso em Curitiba. Irmão, pelo amor de Deus, que sandice é essa, Luiz? Quer dizer que o PT é muito menor do que o Lula. O PT é um partido de um homem só. O PT não tem outra liderança, o PT não tem história. O PT não tem quadros no Brasil que dê orgulho e represente ele. O PT não fez nada pelo país nesses últimos 20 anos. Só foi o Lula. O PT não tem ninguém na área social de destaque. O PT não tem um senador de destaque. O PT não tem um governador de destaque. O PT não tem nada. Só é o Lula. É isso que o PT quer me convencer, porque eu não acho. Para mim, Paulo Paim é o melhor senador que tem nesse país. E é do PT. Para mim, o melhor governador desse país chama-se Camilo Santana. Atualmente é. Então, eu não consigo entender. Eu apenas analiso, mas é difícil entender, né, Luiz? Carlos Federico, o ex-governador Cid Gomes, nesses próximos finais de semana, ele vai, junto com o Partido Democrático Trabalhista, fazer uma série de encontros, principalmente para massificar mais ainda o nome de Ciro Gomes no estado do Ceará. Agora é interessante, tem a participação do presidente da Assembleia, o deputado Zezinho Albuquerque, que se direciona para ser o candidato a vice-governador. Já fizeram a serra toda, né? Já. Estou fazendo a serra, fizeram a serra grande toda. Você tem... Estou na zona norte toda, estou fazendo aí tudo. Você tem o presidente da casa aqui,
da Câmara Municipal, Salmito Filho também, que tem Tá levado acompanhando vereadores, também. PDT também? tem levado uma grande caravana, mas é interessante, nesse último final de semana que nós assistimos, o ex-presidente do PHS, ex-candidato a prefeito, que também já foi vice-prefeito de Fortaleza e está, se mal me engano, no seu segundo mandato de deputado estadual e atualmente é o primeiro vice da casa, nós estamos falando de Tim Gomes, Filiou-se ao PDT. E eu acho que é uma figura que vem agregar. O PDT cresceu, né? Não só ele, também o Osmar Baquite também. Né? Mas o mais interessante é quando eu falo essas três figuras especificamente, porque eles passaram pelas lideranças do Legislativo. O Tim Gomes já foi presidente. O Salmito é presidente atualmente, né, também. Mas ele foi presidente da Câmara Municipal, é um vice-presidente atuante, literalmente, em muitos momentos, ele junto com o Zezinho e os membros da mesa, eles tentam organizar ali os temas, mas eu acho salutar. Eu espero que... A novidade também, Luiz, só para completar, nas oposições, a gente falou da situação, nas oposições é a ida do Heitor Ferri para o Solidariedade. O que para mim para nós foi uma grande novidade. Conversei com ele, eu não imaginava. Com ele essa semana. Eu não imaginava. Ele foi para o Solidariedade, tá hoje no Solidariedade, partido do GNC Noronha, ele lidera a nível estadual e a nível nacional. Estava até dizendo, foi muito sabido. Agora é interessante. Porque a estrutura de poder hoje é dada pelos partidos. E o Genesias, hoje, ele é uma liderança nacional do partido. Depois do Paulinho da Força, ele. E passa uma tranquilidade para o Heitor. E a Assembleia hoje tem 2 deputados, né? A Adelânia, que é a Adelânia Noronha, a esposa do Genesias, e o Heitor, né? Do Solidariedade, sim. Sim. E também o senador Teixeira Satti, que engrossou as fileiras do PSDB. Eu acho até que ele é o candidato das oposições, porque o PSDB, nos últimos anos, só tem definhado. E agora, nessa janela que fechou, o PSDB cresceu. Roberto Pessoas... Foi para lá, outra deputada, só tinha um deputado, o Carlos Matos, agora tem outra. O ex-governador Lúcio Alcântara retornou. Também para lá, mas com mandato a Fernanda Pessoa. Está lá, são 2 deputados agora. Mais um deputado federal, que é o Danilo Forte, foi para o PSDB. E hoje, junto com o Raimundo Gomes Matos, são 2 deputados federais. Mais o prefeito de Maracanaú, a segunda maior cidade arrecada no estado do Ceará. Sem dúvida. Quer dizer, o ex-governador Lúcio Alcântara, o PSDB está se fortalecendo. Foi o movimento que eu vi das oposições, do crescimento das oposições. Aí você tem 2 partidos que caminham em direção, né? Além também do capitão Wagner, que foi para o PROS, que filiou outras pessoas no PROS, inclusive o Vitor Valim foi para o PROS junto com o capitão Wagner, fortalecendo as posições. Está começando o desenho, nós vamos falar mais agora nos últimos programas sobre esse assunto. Luiz, obrigado. Eu que agradeço. Não tenho tempo mais para nada. Agradeço a você, telespectador. Eu volto na próxima semana com mais um programa Pela Ordem. Obrigado pela audiência e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.